agradecendo então a presença de todos. O primeiro filme é o filme do Lincoln Pericles, Mutirão. São 3 curtas, né? 2 curtas e um média, que é um filme de rua. Depois é o Cachocracia, do Arthur Hane, que está aqui. Muito obrigada. E depois, então, o filme de rua do coletivo Filme de Rua, né? E dizer que o primeiro curta é do Lincoln, né? Que é um cineasta do Capão Redondo, Lincoln Pericles. É um importante cineasta hoje no Brasil, ganhou retrospectiva no IMS, enfim, tem um trabalho já bastante. Eu estava na França recentemente. Só para dizer que da periferia estão vindo filmes que têm renovado a linguagem cinematográfica, né? E aqui em Belo Horizonte não é diferente. Então, trazer também esses trabalhos que né, são feitos ou por coletivos ou por artistas, cineastas, né, que vêm desses espaços, digamos, não profissionalizatíssimos do cinema, mas que estão inventando aí uma nova linguagem a partir da autorrepresentação, que ninguém sabe falar melhor, né, de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas potências, das nossas qualidades, da nossa quebrada, do que vocês mesmos, né? Então, celebrar que esse movimento, afinal, pôde acontecer por causa da revolução tecnológica, em grande medida, né? Mas também por causa da conquista mesmo, desses coletivos, desses jovens que se mobilizaram para se apropriar e reapropriar desses instrumentos. Então, celebrar esse movimento que é coletivo, que acontece no país todo, no mundo todo, né? E que a gente aqui também hoje vai trazer alguns exemplos desses filmes que vêm da periferia e revolucionando então a linguagem, tá? Boa sessão para todos e no final a gente vai ter um bate-papo com o pessoal. Obrigada. A Fabienne. Senta aqui, Fabienne. A Paula Quino, que também faz parte, né, da produção da equipe que realizou, né, o filme de rua, e o Ed Marte, sempre aqui pertinho de mim. Vem cá, João. Senta aqui com a mamãe. É mãe dele? É. Obrigada também às crianças. A Eloá rachou de rir de ver o pai dela lá no cinema, tão novinha, né, Eloá? Então eu queria primeiro assim, soltar aqui mencionar também o que a gente pode trazer. Ficamos devendo o coletivo Coisa de Preto, né? Para mostrar também os trabalhos numa próxima. A gente está além dessas sessões presenciais, o projeto contou com sessões online, com realizadores que são fora de Belo Horizonte, e as presenciais a gente está trazendo o pessoal que realizou filmes aqui na cidade, que pode vir conversar com a gente. Então, queria um pouco perguntar para o Arthur, ouvir ele, né, sobre o processo, assim, talvez desde o começo, né, como é que foi seu envolvimento com o audiovisual, com o cinema, como que você se interessou e se esse é seu primeiro trabalho, assim, que você lança, que a gente possa ver no cinema, né, como é que estão os próximos também, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, o processo do trabalho. Prazer, muito obrigado por esse convite de estar aqui entre os meus, né? A gente se tromba muito assim na cidade. Meu nome é Arthur Hane, eu estou com 31 anos e o meu envolvimento com o cinema foi assim, um acontecimento que não foi nada planejado, mas foi no momento em que lá no Centro Cultural que a gente tinha em casa, que era de Bloco Cima da Borelê, tinha finalizado, a gente não tinha mais a série, ficou um tempo assim, num platô, sem ter nada. E aí aquela inquietação que dá na gente, que vira ansiedade, que vira
tudo de ruim que a gente não consegue nem explicar, mas é aquela... É uma inquietação artística mesmo, de que tem que fazer alguma coisa, de ter que se expressar. E aí veio a ideia assim, eu com meus irmãos, a gente tinha acabado de ver uma série, a gente gostou muito, vamos fazer um filme assim, pegado desse jeito, só de zoeira, só pra ver o que acontece. E aí aconteceu que eu estou aqui falando com você sobre a minha trajetória no cinema. Que aí a gente fez 4 curtas com 2 celulares, que foi um para fazer a captação das imagens e o som. E aí aconteceu assim, tipo, na brincadeira, foi levando tudo pra brincadeira mesmo, nada sério. E aí estou aqui hoje. E aí eu tenho alguns trabalhos com ele, não sei quantos mais, tipo, alguns meus e eu tive outras pessoas também que eu fiz videoclipes e documentários. E aí sobre Rachocracia, esse filme ele é o meu xodó, é o meu protegido, porque nesse filme está impresso ali muita vontade de vencer, muita vontade de sucesso. E ele para mim, ele é isso, assim, porque o Mano Gota, ele é um Mano Gota de verdade. Eu dei aula para ele no escola aberta de circo, e desde pequenininho, assim, muito moleque. E aí o apelido Mano Gota porque o formato do rosto dele parece uma gota e os meninos chamavam de Zé Gotinha. E aí isso pegou e ficou um apelido carinhoso, e aí tipo virou Mano Gota. E aí em situação assim, de vulnerabilidade mesmo, de quebrada, uma base familiar desestruturada, aí se emaranhou no crime, né, vendendo droga na quebrada. E aí acontece uma tipo de sacanagem até assim do Estado, né, que aí é pegar as drogas e não prender a pessoa, prende só as drogas e devolve de novo pra rua, aí ele passa a dever o movimento, né. E aí isso vira um perigo para a família. Assim. E aí chegou no momento que ele era obrigado a estar no movimento para pagar o que ele tinha perdido. E nisso ele fazia parte do Globo Oficina. E sempre falava comigo, eu não estou dando conta mais, eu quero sair, eu quero parar, mas eu tenho que pagar, tem isso. Não posso sair. Aí eu falava com ele assim, falei, mano, seja o melhor vendedor de droga da quebrada. Não seja pego, não seja morto, você vai conseguir. E a gente está aqui. O que for possível, a gente vai estar aqui sempre. E aí esse filme está imprimido assim, essa vontade, porque foi um dia antes do aniversário dele, ele me mandou uma mensagem falando que tinha conseguido pagar tudo e estava livre. E aí eu, nessa euforia, não, velho, tinha que comemorar de algum jeito, velho. Eu não sei como que tinha que comemorar uma coisa dessa assim, né? Você tá vivo aqui falando que pagou e não quer mais e vai seguir sua vida de outra maneira. E aí veio esse filme, assim, o filme caiu na minha mente. Os caras vão fazer esse filme. E assim, foi 2 dias, foi tipo um dia, foi 2 diárias. Um dia anterior do aniversário dele e outro dia no dia do aniversário dele. E aí, Rachocracia traz essa linguagem de ficção, que aí é pegar o que aconteceu, que de fato ele corria da polícia, ele nunca era pego mesmo, assim. Parece que você não vai por seu medo, eu não posso, né? Tipo, já tem um plano aqui. E aí, nesse filme eu não queria trazer o fato assim, em si, sabe? Tipo, trazer uma... outra linguagem, não queria trazer mesmo o real, assim. Para criar também essa perspectiva de criação, sabe? Criar a partir de... Falar, olha, a gente tem essa possibilidade de criar, a gente não precisa ficar só mostrando as merdas que a gente passa, que a gente vive, não. A gente pode criar por cima e fazer isso ficar divertido, sabe? E esse filme vira uma chave, assim, pra gente lembrar que aquele filme só foi feito por causa dessa vitória dele. Então tem que ser uma coisa que a gente vai viver sempre e vai sentir isso de verdade, sabe? Então é o meu protegido esse filme. E aí o Rafael que tá no filme também, e aí fez a captação de som. Aí todo mundo que tá no filme teve uma função
além de estar na frente da câmera, né? Tipo, foi sim, um acontecimento. Da mesma forma que eu entrei para o audiovisual, esse filme também tem essa característica. E é isso. Eu achei muito incrível essa coragem de começar com uma ficção, né? Assim, vamos fazer o filme na nossa área, na nossa quebrada, entre nós mesmos, nós nos filmando, nós fazendo som, nós fazendo câmera, né? No celular. Não foi, que realmente. Mas outros foram, né? Assim, o mais importante é já ter saído do celular da câmera, isso é ótimo. Mas é muito legal isso, assim, isso que você falou que a gente sente no filme, né? Ainda mais depois dessa história que você contou, que você podia ter feito um documentário com ele, mais, né, da mesma história, e como você já parte por uma criação, né? Depois a gente pode retomar isso, que a gente vai abrir para as pessoas também, né, conversarem. Agora eu queria saber, talvez, podemos começar com Samuel, depois pode ser. Saber do Samuel, então, para quem não, né, muita gente que está ouvindo a gente depois no canal do YouTube não vai saber de nada sobre o processo do filme. Então também vou te pedir para contar como é que começou, né, essa história desse filme. Prazer, meu nome é Samuel. Prazer, meu nome é Samuel, tenho 24 anos. A história do filme de rua começa lá em 2015, com uma proposta de uma colega nossa que vem acompanhando a gente desde a nossa trajetória de rua, a Joana. Hoje ela não pode estar aqui, mas ela vem acompanhando a gente desde 2010, no projeto que tinha aqui na Praça Estação chamado Projeto Miguelinho. E essa proposta veio do nada. Tipo, ela chamou a gente para participar dessa oficina, e a gente foi, sem pretensão alguma. Hoje eu sou um dos propulsores do projeto, estou lá desde muito moço, você pode ver, ainda era bem magrinho, muito criança ainda, mas surgiu uma proposta de oficina e a gente foi atrás da ideia. Começamos indo no primeiro dia, no segundo dia. Nós no coletivo ali, os meninos que participavam do filme, não tinha experiência com o cinema, não sei, não posso falar assim com o teatro que eles tinham, mas eu já participei de alguns teatros já, no projeto socioeducativo, paralelo da rua, enfim. Mas foi meu primeiro contato assim, com a arte de cinema, audiovisual, enfim, foi lá. E começamos ali, na tora, passaram-se dias, meses, e fomos na tora, pegamos a câmera entre nós mesmos ali, compartilhando entre nós, pra você ver, tipo, não ficava muito na câmera, segurando a câmera, era mais os meninos, ficava mesmo transitando, conversando ali, ali umas imagens de cada, a qual a gente se identificou, escolhemos junto a montar daquela forma, mas é uma coisa que foi muito legal, que ele foi a forma que a gente se expressava, do jeito que a gente era ouvido na sociedade, porque muitos daqueles jovens, entre eu e o restante, todos estavam em situação de rua. Eu vim da situação de rua quando eu tinha idade da minha filha, desde 6 anos, minha filha hoje tem 6, hoje eu tenho 24, eu vim nessa trajetória de rua, e a única forma que eu tinha para me expressar, seja de alguma forma, não aprontando, de alguma forma que eu expressava minha vontade de ser reconhecido, era aprontando. Eu fui conheci o projeto, eu pude me expressar na arte, segurando a câmera, interpretando, cantando, isso foi muito bom. Eu tomei como um aprendizado de vida mesmo. Eu sempre gostei de assistir filme, nas oportunidades que eu tinha.
Eu fui tomando gosto e hoje eu me identifico a audiovisual como um hobby que eu tenho no futuro, né? Eu fui tomando gosto, né? Hoje eu me vejo, né, produzindo filme, eu tenho a mente muito aberta em relação a isso, né? Crio personagem sozinho, cenas, é muito legal isso, muito legal, mas se quiser perguntar algo mais, pode perguntar mais. Posso falar um pouquinho mais? Boa noite, eu sou Paula. Acho que primeiro falar que vocês são muito bonita com as crianças aqui. Acho que é diferente quando a gente consegue, né, acolher as crianças. Eu acho que não é tudo bem fazer barulho, tudo bem fazer bagunça, porque é assim mesmo, podia ter mais criança. E quando a gente conheceu, né, Tchuca tá lá com uma das imagens, Biscoito também, né, como ele falou. Você não tinha lá ainda, né? Tinha não. Hoje o filme de rua tem quase uma creche de tanta criança, porque todo mundo que era adolescente, virou jovem, virou adulto. Algumas pessoas não vieram, algumas não vieram, inclusive por conta das crianças, pela dificuldade, né, de trazer as crianças, junto com uma corajosa aí de 4 crianças do centro, que bom que deu para participar. E eu acho que é isso que o Biscoito trouxe, né, que o Samuel trouxe, o filme de rua é um grande encontro, né? O próprio nome do coletivo surge do nome do filme, né, que foi o Lelinho. Um dia a gente assistiu as imagens, a gente levava a câmera e levava no computador, e a gente descarregava as imagens da semana anterior e assistia na praça mesmo no Miguelinho. Um dia a gente pensando que nome vai ser esse filme, que nome vai ter esse filme, aí o Lelinho falou, podia chamar filme de rua. Porque é um filme produzido ali, nesse contexto, né? Vocês sabem, situação de rua, é produzido na rua, né? Tanto que a câmera balança, tem uma textura que é da cidade, do movimento de carro, de ônibus, de pessoas transitando. E tem muito dessa realidade que vocês vivem, né? Viviam. Muita gente já está num outro caminho já, né? Que aí o filme do Arthur também vem de uma realidade, né? Mas a gente só começa a entender ali na última cena ali, quando ele chama para dar chama você ator vamos correr em outro lugar, né? Vamos ver então se você. Que aí que pelo menos quando eu assisti que me deu uma pegada assim, desse lugar, né? De onde vem esse filme, né? De onde vem esse personagem, de onde vem essa história. Enfim, só complementando para dizer dessas realidades que vão atravessando, né, esses filmes. Acho que a gente vai abrir para conversar, não sei se Não, eu sou muito falado. Quando eu tive o primeiro contato, né, com a Joia, eu já conhecia a Joia Paulinha e eu trabalhava no sócio educativo na época. Eu conheci o Biscoito lá era 13, 12, era em 2012. Ele, o Hugo também, o Lelinho também, e outros meninos que estão juntos já passaram pelo sistema também, né, naquela situação de vulnerabilidade na rua. Então, aí a Jo me chamou para fazer parte da equipe, e às vezes eu fazia também um pouco essa ponte de quem estava lá dentro, quem estava fora, levando também algumas informações dos meninos aqui fora, né? E aí que a gente começou, né? Quando eu entrei na equipe, eles já tinham feito algumas imagens já, e eu estou aí, né, na produção, então eu na equipe até hoje. Vamos abrir. Tchuca, o que você faz lá naquele filme lá? Que hora que você aparece? Fala um pouquinho. E se você gostou, como que foi? Vem aqui, ó. Vem cá comigo, vem, Tchuca. Apareci poucas vezes, né? Mas a experiência que eu tive isso, seu nome, boa noite, meu nome é Fabiana. Trocar de lugar com o celular. Trocar de lugar. Não, não vergonha não. Boa noite, meu nome é Fabiana. Tenho 24 anos. Eu apareci você.
vai continuar o projeto com a Joana? Você está morando onde? Como é que está a sua vida agora com essas criançadas aí? Eu vou continuar, eu tô morando no Tupi agora, vai fazer 4 meses que eu estou morando lá. E se ela me chamar, né, eu continuo assim. Aí nós vamos assistir um filme cheio de criança, né, Tchuca? Esperamos que todos esses atorzinhos aparecerem aí. Gente, eu queria ver, né, de vocês que vieram aqui, agradecer mais uma vez por terem, né, permanecido com a gente para a conversa. Se vocês têm alguma, né, pergunta, questão, comentário, curiosidade, está na hora de conversar aqui com o pessoal. Amém? Gente, boa noite. Meu nome é João. Primeiro, parabéns para vocês, assim, muito bonitos os filmes. Eu mexo com o audiovisual também, então assim, muito legal ver assim, essas produções. Eu queria saber o que vocês pensam assim, de próximos filmes, como é que é o processo, o que vocês estão pensando, o que vocês gostariam de fazer, se vocês pensam em continuar na ficção, enfim, quais são os planos, assim, os sonhos para o futuro. É isso. Futuro Arco Rani. Presente está acontecendo bastante filme na mente aqui. Tem alguns projetos a caminho e eu estou querendo continuar seguindo nessa linha da rachocracia, assim, que é pegar o que de fato acontece na quebrada, mas transformar ele a partir dele, sabe? De trazer essa possibilidade e também de mostrar esse lugar de criação, sabe? Porque eu sinto que, como um morador de quebrada, a gente fica bastante encaixotado nesse lugar, sabe? De não poder criar, só denunciar mesmo, sabe? Não que as próximas ficção seja para denunciar como rachocracia, mas também traz essa possibilidade, velho. A gente tem liberdade de inventar coisa, de criar outros mundos, outros universos, sabe? Mas sempre buscando nessa linguagem, assim, bem raizona mesmo. Bom, a gente vai falar sobre a quebrada, só que é viajando na maior delas. E aí é isso. Esse filme aconteceu no Novo Glória, só que o Novo Glória é um emaranhado, assim, são vários lugares que não parecem o mesmo lugar. A ilha daquele campo, lá é chamado de Picoto, que é vizinho do Morro da Vaca. Só que é tudo a mesma coisa, assim, tipo, não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. E aí esse território é onde vai acontecer muita coisa, que a gente vai dar uma desconfigurada, assim. Obrigado pela pergunta. Samuel tem roteiro, né? Ele contando novos filmes, ideias, falar de ficção, tipo real também. Quando eu falei anteriormente, esse percurso todo aí eu fui descobrindo, né, na parte da direção, enfim, eu fui criando sim alguns roteiros, tem um pontapé inicial, mas está bem no início dele, sabe? Mas sim, vem escrevendo algumas coisas, microfone para não esquecer, enfim, está bem legal. Sobre esse outro filme, Ficção Tipo Real, é um filme que iniciou em 2017, numa viagem da gente lá para a Bahia. Foi uma viagem para a gente concorrer um prêmio chamado Cachoeira, o nome do prêmio, através desse filme que proporcionou para a gente uma realização de sonho também. Onde lá no começo foi só um atrativo como um projeto de oficina, depois proporcionou para muitos de nós uma viagem para fora de Belo Horizonte, para outro estado. No meu caso foi a primeira vez, de muitos também foi a primeira vez, foi onde eu conheci a praia pela primeira vez na minha vida, foi através do projeto Filme de Rua, de muitos jovens também. Que participou do coletivo, foi através do Filme de Rua que a gente conheceu o mar, a praia, o mar em geral. Enfim, foi muito legal. E nessa ida,
Agora só encurtando, a gente não correu, mas a gente não ganhou o prêmio não, viu? Poderíamos. Mas enfim, ganhamos outros aqui em BH, né? Eu não lembro o nome. Fast Club, obrigado. Mas nessa ida a gente começou a escrever um roteiro em áudio, né? Porque a gente era estava bem no início, né? A gente foi criando um áudio em voz, né? Nessa ida e vinda. A gente começou a criar esse roteiro. Hoje, o nome do filme chama Ficção Tipo Real, né? E foi muito legal que, tipo, através de um áudio, né, que a gente foi gravando ao longo da viagem, conseguimos criar esse roteiro. Já gravamos, né, quase 100% do filme, posso dizer 100%. Né, gravamos na Batalha aqui nacional, gravamos na Casa Rosa, onde o Ed ficava, né, era responsável. Gravamos no bairro Taquaril, gravamos no bairro dessas quebradas e tudo. E está nesse processo de edição, né? A gente está bem no início, assim, porque muitos da gente, né, tipo, pelo fato de estar em situação de rua, hoje em dia não estamos mais, muito de nós, né? Mas a gente deu uma separada, né? Foi seguindo um rumo, um caminho diferente. Hoje eu sou pai, a família é minha mãe, né? Outros de nós ficaram no meio de nosso coletivo para o meio caminho. Hoje não está entre nós, mas outros foram tomando esse caminho diferente, mas a gente está reunindo, né, bem devagar, aos poucos, voltando, né, a se encontrar, a colocar as novas ideias em prática, as antigas também. Estamos nessa parte de edição. Em breve, 2026, aí, a gente está terminando esse projeto, esse filme Ficção Tipo Real. De novos filmes também tem o filme das meninas, né? Que foi muito inspirado nessa cena, né? Tem a cena que aparece a Tchuca e outras meninas no filme de rua, mas a gente percebeu muito que era um filme protagonizado pelos homens, né? Do coletivo. Então a gente abriu um processo de filmagem com as mulheres. Que Tchuca na época não estava, né, Tchuca? Você não participou das filmagens. Com Andressa, Camila, Deise, Rafaela, que é mãe de Eloá, Raquel, Brisa, a Evelyn, Mirelle, né? Mirelle Biel, né? Enfim, muitas pessoas, e a gente já tem um corte desse filme, a gente segue em montagem, porque a gente quer, né, finalizar com as meninas. O filme de rua tinha uma sede até o início da pandemia, aqui no edifício do Lacato, uma sala de cinema, mas que foi impossível de sustentar financeiramente por conta, né, da crise financeira aí, da pandemia. A sala fechou e agora a gente está com o plano de ter uma nova sala de cinema, então é provável que no final do ano a gente consiga, né, retomar a sala, né, de Marte, Joana, estão muito à frente aí desse projeto novo. E retomando o espaço para a gente, uma sala, né, de cinema, um espaço físico, a gente retoma também os encontros. Então, semana passada, né, depois de um bom tempo de mobilização, a Joana, a gente fala muito dela, porque ela é uma pessoa muito importante, né, e central, assim, no coletivo, porque vem da mobilização, né, com os meninos, com as meninas, desde a época do Miguelinho, né, desde que Samuel tinha 6 anos, o Hugo tinha 6 anos, o Hugo, a gente sempre fala dele, é um grande companheiro que a gente perdeu no ano passado. Ele é protagonista nesse filme, ele aparece várias vezes. Então a gente, a ideia é voltar para os encontros, né? Com a sala e ter novamente todo mundo junto, fazendo filme, com a estrutura. Hoje o coletivo a gente deve ter umas 20 pessoas, né, mobilizadas para estar nesse processo de criação. Tudo bem aí, João? E aí, se mais alguém quiser falar, anunciar ali João Perdigão, nosso presidente da Associação Filme de Rua. Obrigada, João, pela presença. Mais alguém quer? Vou voltar para a Júlia. Eu tenho o prazer de ter assistido esse filme em realização das meninas, que é o Pérola, né?
esperando o filme, estamos esperando ficção tipo real, que pode ser até sim, um gênero fílmico que vai abrigar os filmes do Arthur Honey. É o que a gente conversou aqui. Esperando muito seu próximo filme, Arthur. Espero que você continue atuando, porque é todo aquele plano final, né? Que assim, a Paula comentou que aquela última cena ela entrega a situação do filme, né? Quando o cara fala, vem pro beco, que lá vai ver aqui, né? Se você ganha ou perde, né? Então revela a situação, né, do filme, mas o que revela mesmo pra mim é a feição de ator. Bom, eu ganhei e não levei, né? Mas ao mesmo tempo é um rosto que revela também a situação. Então, eu só tenho uma observação a fazer sobre o filme. Aquele plano, ele tinha que ter durado mais, podia ter durado mais. Essa é a ideia. É porque o plano ser curtinho é para dar essa sensação de que o filme continua, né? Ele é 5 minutinhos, mas ele é tipo uma eternidade, assim. Tipo, eu vou cortar ele antes aqui. 5 minutos, né? O filme é 5 minutos, só que ele fica imenso, né? Tipo, parece que para o tempo, assim. E aí é estratégia mesmo, pra causar esse sentimento mesmo. Posso saber disso, eu aqui, né, achando que ele está dando uma boa ideia. A ideia dele é bem melhor, né? Para gerar mesmo essa expectativa de continuidade, né? Porque realmente aquele plano é muito, muito interessante, revelador, né? Gente, então, se não tivermos mais manifestações da plateia, vocês querem falar mais alguma coisa? Estamos satisfeitos aqui? Já passou. É importante a gente retomar, né? O filme de Rua é um filme já de 2017, 2015, ficou pronto em 2017, ele ficou de 2015 a 2017. Ele começou a ser exibido em 2017, né? E é sempre importante retomar assim, esse filme, porque ele diz eu acho que aqui em Belo Horizonte a gente não tem filmes que vão mudar, que vão trabalhar com a invisibilidade da rua. É pouco presente, assim, né? A gente tem um cinema de Belo Horizonte que ainda precisa olhar mais assim, para a quebrada, para a rua, e dar espaço, e valorizar mais as produções, e colocar em relação com outras produções, igual a gente fez hoje, que é o filme do Lincoln Pérez, né? Lá no Capão Redondo, de São Paulo. Que ele vai falar de um mutirão, né? Com a voz de uma criança, né? E a construção de um mutirão de uma comunidade. Então, o que a gente está fazendo aqui também é construir uma comunidade. O Arthur já é parceiro, né? Como ele disse, né? Já encontra com os meninos em outros contextos também, né? E tem ideias de fazer coisas juntos. Então, acho que a gente tem uma comunidade de cinema que está olhando para o cinema, eu não queria falar marginal, porque não é essa palavra, mas é um cinema que está fora, talvez periférico, e que está fora do circuito, e que aos poucos vai entrando, assim, vai rompendo alguns espaços, e acho que o Fórum Doc é um dos espaços, né? A Filme Digital é um dos grupos aqui da cidade que valorizam assim, essas produções e querem também estar com essa... eu lembro que a gente, uma vez que exibiu o filme de rua, a gente fez um pouco... comparou, o Fred, né, que é da Filmes, ele comparou essa coisa do cinema indígena com o cinema urbano de rua, né? Quais as relações que se tem também, porque quando, na primeira experiência que os meninos tiveram de pegar na câmera, é também como uma primeira experiência de quem está numa comunidade indígena pegando na câmera, assim, né? Foi algo muito diferente trazer a câmera para os meninos. E agora, assim, a câmera já é uma coisa completamente de dentro, né? Já está de dentro, assim, né? O Samuel já faz o próprio, ele já tem os roteiros na cabeça dele a partir dessa experiência, né? Com o filme de rua. Só falta a gente ter dinheiro, mais estrutura para organizar em tempo, porque filme por fazer, né? Esse grupo. Paulinho, falar também para quem está assistindo, quiser conhecer mais o trabalho, né, do filme de rua, a gente tem um canal no YouTube, Filme de Rua, e o Instagram, Filme de Rua, tudo minúsculo, lá tem o link do canal, que tem outros filmes que a gente já fez também, tem Memórias de Mim, que está lá,
E os videoclipes também, os meninos também compõem, né? Música, canto, tem os videoclipes lá. Aí lá pelo Instagram vai acompanhar também as novidades e ano que vem vai ter muita coisa. Como que é legal ter a cidade de Belo Horizonte representada. Nesse sentido, a gente está falando no coletivo Casa de Preto, estava lembrando de um filme que se passa todo na Praça 7, na região da Praça 7, né? E como ainda a gente se surpreende, porque a gente não vê Belo Horizonte, né? Ainda no cinema. Às vezes no cinema profissional, o outro tá, sabe? É a bateria. O outro será que está também? É a bateria. Então, como você veio dar vocês, então, né, gente, mais uma vez, super agradecendo, né, e comentar que eu acho que essa articulação que o Fred fez lá atrás, ela continua valendo também de um ponto de vista muito interessante dessa relação com o cinema indígena, que eu já mencionei, mas que pode transformar a linguagem, porque vocês não estão amarrados numa... Vocês não têm as amarras que às vezes o cinema feito por pessoas formadas na academia tem um compromisso com a cinefilia, com a história do cinema branco, ocidental, que de alguma maneira a gente parece que a gente tem que responder, tem que dialogar. Né? Eu falo assim, a gente que de alguma maneira acompanhou esse desenvolvimento mais acadêmico do cinema, né? E esses coletivos, assim como o cinema indígena, eles têm outras referências, né, que muitas vezes são da própria comunidade mesmo, né? São outras estéticas, é a música, o rap não é à toa que eu acho que o hip hop aparece em todos esses filmes, e apareceu nos 2 filmes da sessão anterior também, que a gente fez segunda passada. Então são outras estéticas, né, e outras referências, porque inclusive o Marcelo Lee falou que o hip hop não é só trilha sonora para ele, que o hip hop deu a ele um quadro de referências, de conscientização, de faça você mesmo, de representação, né, ideológica, consciência e didática, que informam todo o cinema dele até hoje, dialogam com o cinema dele até hoje. Né? Então, são outros diálogos que esse cinema dito periférico, né, que a gente pode chamar de cinema, simplesmente de cinema transformador, né? Cinema de transformação. Eu acho que isso é muito bom para a gente pensar, ter usado esse termo de transformação, cinema de transformação do cinema indígena, e acho que ele cabe muito bem no cinema que vocês fazem. Então, muito obrigada. Desculpem ter sido, né, essa sessão sonora mais fora do que dentro. Mas isso é fazer projetos da... Na quebrada, é o cinema com o vizinho, com a furadeira, rola um churrasco. No Radiocracia, quando acontece um batidão, tipo, o gráfico tá bem forte, isso é porque todo dia lá no meu bairro, alguém bota o som daquela música, e tipo, independente do horário, assim, e aí eu falo,